Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live número 59. Nosso tema é o seguinte: como a escrita pode eliminar seus bloqueios. Isso mesmo. Tivemos aqui duas tentativas de live, realmente o processo aqui aconteceu que caiu a nossa transmissão. Então, um dos bloqueios aqui já aconteceu, né, que foi ao vivo aqui as nossas lives sendo encerradas do nada. Então, já falo para vocês aqui que isso acontece, é natural, normal. Então, mas vamos continuar. Vamos entregar o conteúdo no máximo que a gente puder aqui. Eu quero saber de vocês aqui, se vocês já têm livros, se vocês escreveram, se vocês já estão contando suas histórias. É muito importante que você comece a escrever, contar a sua história. Vou ver se eu consigo fazer uma live bem rápida, a tempo que a gente consiga compartilhar esse conteúdo. E o nosso conteúdo é esse, onde o primeiro ponto é que um livro puxa o outro. Digo isso porque quando escrevi o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, aí eu fui escrevendo livros, participando de projetos, de movimentos, e até agora estamos aí com 7 livros publicados e tem o 8º que já está a caminho, diagramando. Tá? Então, muitas oportunidades, que é o primeiro ponto, muitas oportunidades nos cercam para lançar um livro. Seja bem-vinda, Maria Luzia. Então, nós temos essas oportunidades de escrever o nosso livro, de participar de movimentos e muitas vezes passam desapercebidos. Sempre estou aqui nos stories, no feed, nos meus grupos lançando essas oportunidades. Quem entrar é porque realmente era para participar daquele projeto, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você se deparar com situações da sua vida que precisam ser resolvidas durante esse projeto, significa que você realmente vai resolver aquelas coisas que estavam pendentes, né? Então você se depara com essas situações. E aí o que acontece? Durante a extração, existe uma denúncia. Uma denúncia em relação a algo que você precisa solucionar. Às vezes o que acontece? Tem pessoas que acham que escrever livros é só escrever livros. Mas na verdade está totalmente ligado com a sua vida, com a solução de tantas coisas que você precisa resolver. Então, escrever livros traz realmente aí uma clareza daquilo que você precisa fazer na sua vida e tomar uma iniciativa para algo, tá? Então esse é o segundo ponto, quero ver se eu faço uma live rápida antes que o Instagram derrube a nossa live, gente, tá? Então vamos lá. O terceiro ponto é a conexão com as pessoas que a gente faz durante esse processo, durante esse movimento. Por quê? Existem realmente coisas que são abandonadas no meio do caminho muitas vezes, e aí essa conexão com essas pessoas faz com que a gente acesse memórias que estavam isoladas e precisavam ser reativadas para a gente trazer à tona algo que precisa de fato de cura, de libertação na nossa vida. Porque os bloqueios, o que eles fazem? Os bloqueios nos impedem de avançar. Os bloqueios não nos permitem dar o próximo passo. Né? Como eu estava começando a live aqui, a live estava caindo, então eu não conseguia transmitir a minha mensagem. Agora estou conseguindo transmitir ela até que a gente, né, permaneça aqui ao vivo, tá bom? Com conexão. Que essa conexão, olha que interessante, né? Quando eu me conecto com outra pessoa, surge algo. Aqui estamos numa conexão de internet, então eu consigo transmitir uma mensagem que vai chegar até você, até o seu coração, e você vai entender o recado, né? Aquilo que você precisava ouvir e que muitas vezes ninguém está falando, tá? Então esse é o nosso terceiro ponto, tá? Aí, detalhe, quando você faz essa conexão, você vê que outras pessoas também estão passando por algo semelhante àquilo que você está passando. Então, existe sim uma conexão, existe sim algo que vai trazer você para aquela realidade. Puxa vida, não é só eu que estou vivendo isso, tá? Então, você vai sair também daquele processo de vitimização. Ah, é só comigo que acontece, com o outro não acontece nada. Não, acontece com muitas pessoas, só que nós precisamos entender que estamos vivendo e nesse percurso da vida existem coisas que nós precisamos resolver. Se nós deixamos um pouquinho lá para trás abandonado, aquilo vai voltar para a gente resolver. Enquanto a gente não resolver aquela situação, aquele fato, aquele contexto que está ali em nossa realidade, aquilo não vai para frente, não libera, né? Então, o nosso quarto ponto é quando os nossos bloqueios aparecem. Olha só. Porque escrever um livro é um desafio. Muitas pessoas estão encarando agora como um desafio novo, tá? Então, às vezes, você já escreveu o primeiro livro, você vai para o segundo.
aí você vai encontrar com novos desafios, tá? Então é importante que você escreva várias vezes, participe de muitos projetos, ou até mesmo faça os seus rascunhos aí para você se encontrar na escrita, tá bom? Ai, Dani, mas eu não consigo escrever, eu falar até que vai, mas escrever não. Então começa a falar e depois vai transcrevendo ou pede para alguém fazer esse processo ou usa alguma ferramenta aqui do digital para te ajudar, tá bom? Para você ver depois isso materializado, escrito ali e até mesmo chegar num processo editorial e se tornar um livro publicado aí por você, tá bom? Então, o nosso quarto ponto é esse. A partir de você começar a escrever, surgem provações também. Sim, muitos percursos aí da vida acontecem coisas que a gente não está esperando, né? Então, a escrita traz isso para você. Então, ela vai te testar. Ela vai testar muitas coisas que você não estava muitas vezes preparado para aquela situação. Mas aí vai te trazer um pequeno confronto, né? Aquele confronto que você vai ter que passar, mas que vai ser benéfico, que vai te ajudar, tá? Então eu até esqueci de colocar aqui o tema da nossa live, vou colocar bem rapidinho para que quem chegar, né, já entenda o que a gente está falando, né? Que é como a escrita, deixa eu colocar aqui, como a escrita pode eliminar seus bloqueios. Vamos fixar aqui para quem entender. E já compartilha essa live, vou enviar para mais algumas pessoas aqui, que a live da gente precisa chegar a mais pessoas. Esse conteúdo realmente é conteúdo que a gente sempre está liberando aqui, né? Eu pretendo voltar com mais lives aqui, então aproveite esse conteúdo, aproveite o máximo que vocês puderem, anotem o quanto vocês puderem também, tá? O nosso quinto ponto é o seguinte: desenvolvemos habilidades que não sabíamos que tinham capacidade, tá? Então a gente vai encontrando com algumas novas habilidades, aquelas habilidades que estavam ali paradinhas, inertes, né? E a gente começa a colocar ela para rodar, para funcionar. E nesse processo o que acontece? Existe muita transformação. E nesse processo de transformação a nossa vida vai tendo aquela realização que muitas vezes não estava tendo antes, tá? Então, quando eu coloco algo para funcionar, aquilo vai se renovando, né? Por exemplo, se você fica muito tempo sem ligar o seu computador, ele vai começar a dar umas travadas. Por quê? Porque ele precisa de atualização. Então, se eu vou me atualizando, se eu vou me especializando, se eu vou buscando novos conteúdos, cada vez mais eu vou ter coisas boas e novas para entregar. Por exemplo, se eu ficasse nesse tempo que eu não fiz live nesses dias, né? Nesses dias e meses, eu não estudasse nada, eu até poderia ter um bom conteúdo, mas eu não parei. Né? Hoje estou me especializando, estou fazendo um curso de psicanálise. Para quê? Para ajudar mais pessoas a alcançar aquilo que elas desejam. Para eu chegar num nível mais profundo ali no consciente, no subconsciente, trazer para o consciente e fazer a pessoa enxergar aquilo que ela precisa extrair. Óbvio que eu estou fazendo uma formação com base cristã, né? Porque a gente precisa também ter muito cuidado com aquilo que a gente está estudando, tá? Então hoje estou aí cursando a psicanálise, né, pelo Instituto Fazendo a Diferença, né, que tem as bases cristãs, tá? Então a gente vai buscando, se especializando e investindo em nós também, né? Muitas pessoas muitas vezes não valorizam o que a gente entrega, mas a gente busca se aperfeiçoar, buscar entender quais são essas novas habilidades. Quando eu busco fazer um novo desafio, sim, eu vou enfrentar coisas novas e vou achar um novo bloqueio. Então, esses bloqueios eles vão surgindo. Quantos bloqueios eu já eliminei durante esse percurso de quase 3 anos aqui do digital, que até então nem live eu fazia. Então, hoje eu faço lives, né? Voltando aqui com as nossas lives, nossos conteúdos, vai ficando muito mais nítido aquilo que eu preciso realizar nesta vida, nesta terra, com o meu propósito. Porque todos nós temos um propósito, né? Mas, na verdade, durante o percurso surgem múltiplos propósitos. Então, a gente precisa ir trabalhando um a um para a gente poder também destravar em novas áreas. Nosso sexto ponto é que a gente pode alcançar, né, quem precisa da nossa ajuda. Se eu estou aqui fazendo uma live, automaticamente estou servindo, ajudando alguém, alcançando alguém que precisa de algo, né? Mas naquele momento, por ela não ter clareza, ela não sabia que precisava de ajuda. Mas a partir do momento que eu trago um conteúdo, trago um conceito, alguma explicação, eu alcanço o coração dessa pessoa através daquele conteúdo naquele exato momento que ela precisava de ajuda, tá? Então a escrita,
é uma ponte que chega a muitos lugares que a gente alcança, que na verdade a gente não conseguiria alcançar se não fosse através dos livros, até mesmo através da comunicação. Seja bem-vinda, Kátia. Então, a escrita de livro, né, você levar uma mensagem de uma forma que você alcança mais pessoas com muito mais velocidade, porque nós temos aí a conexão da internet, tá? Então, o livro, a escrita, né, é essa ponte, né, onde eu me conecto com alguém através do que eu escrevo. Tá? Então hoje nós temos aí no digital muitas pessoas influenciando para o mal e poucas, muitas vezes, influenciando para o bem. Se a gente for analisar o conteúdo que está sendo entregue aqui, o tanto de pessoas que entram e o conteúdo de outras redes sociais que não tem valor nenhum, não tem princípio nenhum, a quantidade de pessoas que estão lá é porque de fato elas estão ainda com os olhos vendados, não enxergando qual a realidade delas e não estão trabalhando seus conteúdos interiores. Porque a escrita de livro, ela faz isso. Ela nos traz para a nossa realidade, ela faz a gente trabalhar o nosso coração, né? Faz a gente fazer aquela limpeza da alma mesmo, que a gente está ali muitas vezes, né, consumindo tantos e tantos conteúdos que não fazem bem para nós, para nossa alma, né? Então, se eu estou buscando algo em Deus, se eu estou buscando algo para o meu crescimento, eu vou buscar conteúdos que me fazem bem, mas um bem que vai também me confrontar, que vai me trazer ali para uma realidade que eu preciso de transformação, que eu preciso de mudança, que eu preciso de ver os meus comportamentos, né? Então, a escrita é uma ponte que nos faz alcançar pessoas que nós precisamos servir, tá? Então, essa é uma live rápida, né? Mas é uma live também que vai trazer muita clareza para você, tá? Então, o nosso 7º ponto, né, é que cada livro que nós publicamos tem uma chave para que a gente se conheça um pouquinho melhor, tá? Então, cada livro tem uma história diferente, tem uma vivência diferente, foi feito de uma forma. Por exemplo, eu vou trazer minha experiência aqui. Esse meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, ele foi extraído em 5 dias, não consecutivos, foram aí 5 dias durante 20 dias. Então eu pegava um dia, fazia 5 páginas, pegava outro dia, outra semana, fazia mais 10, 15 páginas, e aí eu fui juntando todo esse conteúdo que deu aí umas 50 páginas do Word e que me trouxe até um livro diagramado, né, 16 por 23, que é o tamanho dele, né, 16 por 23, com 178 páginas, diagramado, tá? Porque quando você digita no Word, ele fica no A4, né? Que é aquela página gigante da folha sulfite, né? Então, precisa diminuir, precisa ajustar e arrumar, tá bom? Então, ele vai reduzindo, então aumenta as páginas do livro. Então, o que aconteceu? Esse livro me destravou, esse livro fez com que eu passasse por processos de transformação, de muita cura interior mesmo que aconteceu, e me revelou muitas coisas. Me trouxe, inclusive, para poder ensinar as pessoas a fazer o mesmo, porque eu descobri que a gente pode transbordar. E a partir desse transbordo eu posso alcançar pessoas que precisam de ajuda, que não estão tendo contato direto comigo, mas que conseguem pegar um pouquinho, uma parcela daquilo que sou eu, para chegar até você, e você consegue trabalhar com isso, né, durante aquele período, depois vai se encontrando com novas pessoas, com novos conteúdos, com maneiras diferentes de fazer. E aí que você se depara com situações que precisam de melhoria, né? Então, nós estamos sempre buscando nos desenvolver, né? Então, é muito importante que a gente destrave, né, um bloqueio de cada vez, né? Tem pessoas que acham que vai desbloquear tudo de uma vez, não dá certo. Por quê? É a mesma coisa que você tomar várias caixas de medicamento de uma vez, né? Não funciona assim. Então, nós precisamos ter a dose certa, né? A dose certa que vai ser para aquele momento que nós precisamos de fato daquela cura, daquela transformação, daquela mudança, tá bom? E a partir disso, né, dessas mudanças, a gente falou aqui como a escrita pode eliminar seus bloqueios, são maneiras simples. Então, o convite que eu vou deixar aqui para vocês hoje é que vocês já tenham aí um caderninho, comecem com um caderninho e uma caneta escrevendo aquilo que você está sentindo, porque isso vai te ajudar para entender aquilo que está dentro de você e que precisa sair. Sim, nosso conteúdo não pode ficar conosco. É a mesma coisa de eu fiquei vários meses sem fazer uma live, então para mim isso era agonizante, né? Era agonizante porque eu estudo bastante. Então, qual é a forma que eu encontrei? É fazendo os meus stories,
fazendo algum Reels, tendo os meus grupos de transbordo, colocando lá conteúdo, fazendo desafios, inclusive, se você que chegou até aqui, a gente, né, agora já não vai dar tempo porque a gente já está encerrando. Então hoje nós estamos concluindo aí o livro Plenitude da Camila Vieira. Foi um desafio de 40 dias. Foi muito interessante, né, quando eu marquei essa live, não foi intencional, mas eu falei, nossa, vai dar certinho, né? E hoje nós vamos trabalhar isso aqui, ó, o seu conteúdo, o seu lugar secreto, que é o último dia, o dia 40 do devocional. Estamos trabalhando no grupo Mulheres Transformadas. Se você não participa desse grupo, eu coloco aqui como desafio para você entrar depois no link da minha bio, posso deixar depois também nos stories. Participe lá, porque eu sempre estou colocando desafios, várias coisas que nós precisamos trabalhar em nós, mulheres, tá? Para que a gente se desenvolva a cada dia. Então, Dani, será que eu vou conseguir fazer meu livro esse ano? Eu não tenho certeza, porque eu não sei o processo que você está vivendo. Se você está vivendo um processo de transformação e você entendeu que a escrita vai te ajudar, sim, você vai ter um livro esse ano ainda, tá? Só o ano passado eu lancei 5 livros, só o ano passado. Esse ano eu não tenho certeza de quantos livros vão sair. Um já vai sair agora no comecinho, porque já está terminando. Logo mais vou divulgar para vocês aí um livro. Seja bem-vinda, Renata querida. Vou divulgar para vocês o meu próximo livro, que é também uma coautoria, e eu vou falar sobre o processo que eu vivi durante as coautorias nesse livro. Então tá bem legal. Lá eu vou falar dos 8 livros, né? O livro que já vai ser lançado já está dentro do próprio livro, né? Eu falando o que aconteceu ali dentro. É bem rápido assim o contexto, porque quando a gente participa de coautorias de outras pessoas, a gente tem uma certa limitação. Você precisa escrever 3 páginas, 4 páginas. Então, se você passar muito o seu conteúdo, você já é regrado. Então, você precisa diminuir ele para se enquadrar naquilo que você vai entregar. Então, muitas vezes isso nos decepciona. Eu confesso que eu me decepcionei com algumas coautorias por conta disso. Porque eu fiz uma entrega surreal naquele texto e por causa de algumas linhas a mais, eu precisei tirando, fazendo aquela limpeza que nem tinha como limpar, mas eu precisei realizar um milagre dentro do texto para tirar conteúdos que eu queria que fosse no capítulo, para que ajudasse o leitor a entender um pouquinho mais com aqueles detalhes que fazem diferença na escrita. Precisei tirar para poder se enquadrar no projeto dessas pessoas. Então, por isso que eu também já deixo um convite aqui para você participar do meu projeto Coautoria 03, né? O primeiro projeto que eu fiz aqui com as meninas, com as mulheres, né, que estão no grupo Mulheres Transformadas, foi Mulheres Transformadas para Reinar, com 15 mulheres. Aí depois a gente se desafiou. Eu acredito que vai ser a primeira vez que eu estou mostrando aqui numa live ao vivo para vocês, porque ainda não tinha feito o lançamento com ele em mãos. Nós fizemos o lançamento do segundo projeto lá em outubro do ano passado, que é o Mulheres Transformadas pela Escrita, com 12 mulheres. Já é um livro que já é internacional, né? Tem 3 alunas que moram fora do país, Estados Unidos, Panamá e México. Então, é a primeira vez que eu mostro ele aqui para vocês. Esse é o segundo. Então, só esses 2 foram lançados o ano passado. E aí eu deixo esse convite para você participar do projeto 3. O nosso tema será feminilidade, tá? Dani, mas o que eu posso falar de feminilidade? Muita coisa. Você pode falar da sua rotina, você pode falar da sua transformação, aquilo que você viveu, está ainda, né, trazendo para você o ser mais feminina, né? Porque nós mulheres não precisamos ter ou fazer, nós só precisamos ser mulher, tá? Então dá para fazer muita coisa, dá pra gente poder desenvolver muitas coisas em nós, tá? Então é um convite bem bacana, onde eu trago para você que você pode fazer 5 páginas do Word, que são um número muito bom, vai dar em torno aí de 8, 9 até 10 páginas do livro, tá? Então fica uma quantidade bem bacana, bem legal. É uma quantidade que eu testei e valeu muito a pena, porque menos que isso realmente fica complexo pra gente poder aí fazer um conteúdo bem legal para a gente poder entregar dentro de um livro. Óbvio também que a gente não vai colocar muitas mulheres, né? Eu quero aí de 12, no máximo 15, por conta do quê? Para a gente poder ter uma quantidade... Ó, essa aqui, por exemplo, foi 15, né?
15 mulheres, então ficou uma quantidadezinha bem legal aí de páginas, tá? Já no segundo, que foi 12, pode ver que diminuiu um pouquinho a espessura, né? Então, não chegou a 200 páginas, 170, 140 e pouco, né? Que foi essa outra, 144, mas é uma quantidade muito boa. Menos que isso não fica muito legal, porque daí a lombada não vai ficar legal, né? Então, não fica tão interessante para um livro, tá? Então, é muito interessante essa quantidade. E é isso. Então, por exemplo, se cada coautora escrever uma quantidade em excesso, já fica um pouco dispareio, porque uma escreveu um pouco mais, outra escreveu um pouco menos, tá? Então, é uma quantidade ideal para que você escreva e traga o seu conteúdo ali. E se precisar diminuir um pouquinho, a gente vai diminuir também, mas não aquela coisa grosseira que você precisa tirar, realmente não, é quase 2 páginas, meu Deus, é muita coisa, né? Então, ao momento que você vai começar a escrever, já vai pensando aí, se você puder escrever no computador, é um pouco melhor para você, olhando a quantidade que você está escrevendo, porque se for pelo celular, falo por experiência, né? Algumas vezes eu precisei escrever pelo celular, muitas vezes estava ali amamentando, escrevendo, né? Então, aí você vai escrevendo e flui muito o seu conteúdo. Nesse processo, o que vai acontecer? Você perde a noção de quantidade. Então, se você começa a escrever e aí você tá pelo computador, você já vai meio que finalizando o que você tá falando, sabe? É essa experiência que eu tive, né? Que você começa bem legal, desenvolve seu texto. É aquele esquema do início, introdução e final mesmo, tá? Desenvolve e conclui ali, né? Eu não gosto muito dessa tesezinha, mas eu vou escrevendo conforme eu vou sentindo ali, vou liberando conteúdo, mas eu já sei que eu tenho que ir logo finalizando, né? E no final a gente traz algumas tarefas que ajudam as pessoas a se desenvolver, e vou mostrar para vocês um exemplo rápido aqui, que é uma das tarefinhas, por exemplo, aqui, ó. Aqui no final, né, tem as tarefinhas, né, que a gente chama, na verdade, de atividades. Porque muitas pessoas são bloqueadas por só de falar tarefas, né? Então, hoje a nossa live é sobre bloqueios, né? Então, se eu falo tarefas, eu já estou bloqueando a pessoa. Então, são atividades para te ativar neste movimento, nesse processo, tá? Dani, mas tem muita gente que me pergunta assim, né? Mas será que vai vender o livro? Eu já falo direto. Então, se você não quer escrever seu livro, ou se você quiser escrever só para questão de vendas, nem escreva, porque o livro, primeiramente, é para você. É um processo terapêutico, é um processo que vai te ajudar aí no seu desenvolvimento. As vendas é a última coisa que você vai pensar, tá? Então, primeiro pensa no seu processo, no seu desenvolvimento, pensa na sua transformação. E depois, com calma, você vai ter tantas oportunidades, você vai abrir portas e portas só por ter um livro. Porque poucas pessoas têm livros, né? Hoje, por exemplo, só com esse meu pequeno movimento, já foram 27 mulheres. Você imagina, 2 livros. Agora, se eu pego e falo assim, não vou fazer nenhum livro, não alcanço ninguém. Então, imagina, só com esses 2 deu 27 mulheres. Então, imagina quantos livros ainda vão sair, quantos livros ainda as pessoas vão se despertadas para escrever, tá? Então, pensa assim, está crescendo muito essa área de escrita de livros, né? Porque a gente precisa, assim, correr atrás daquilo que está dentro de nós, mas que faz com que outras pessoas alcancem aquilo que nós temos, tá? Então, participar de projeto é uma grande oportunidade para você, tá? A gente tem algumas poucas vagas aí. Como eu falei, eu quero de 12 a 15, né? A gente está conseguindo fechar já quase as integrantes que vão participar. E eu não tenho pressa, eu conto muito com a providência de Deus, com as pessoas que exatamente vão estar naquele livro, né? Como esse livro passado teve os rostinhos aqui do projeto, né? Eram para ser esses rostinhos que estão aqui nesse livro. O próximo livro, não sei quem vai estar aqui, mas eu sei que algumas pessoas já estão sendo encaminhadas para chegar nesse projeto. Como eu falei, esse projeto aqui ele levou 9 meses para ser desenvolvido. E esse projeto aqui, o número 1, ele levou 9 meses para a gente começar a ter uma noção de que ia sair um livro. Então foi muito interessante as experiências, né? Eu quero também trazer as próximas lives, fazer lives específicas falando como foi o processo desses livros, como que as mulheres foram transformadas também. Quero fazer aí lives mais curtas falando só sobre isso para que vocês entendam que escrever livros não é brincadeira, né? Tô ficando sem voz aqui já, mas escrever livros é algo muito sério e que vai te ajudar aí
a despertar coisas novas para você ajudar pessoas, né? Então, sempre nós vamos falar sobre vidas. Os livros estão o quê? Eles estão envolvendo vidas, tá? Então, se você já tem esse interesse, me chama no direct, veja certinho aí, não perde essa oportunidade. Inclusive, uma das questões aqui que nós discutimos durante a live foi essa questão das oportunidades que muitas vezes deixamos passar. Eu, por exemplo, quando eu recebi o convite do meu segundo livro, O Chamado, uma coautoria de 53 pessoas, aqui tem homens e mulheres que foram transformados por um evento que o Pablo Marçal fez lá no Goiânia Arena, né, no Chamado dos Generais. Então todos que participaram, seja online ou seja presencial, puderam ser chamados para esse projeto. Eu tive a honra de ser convidada um mês depois que eu tinha lançado meu primeiro livro, e eu falei, vou aproveitar essa oportunidade, não vou perder. Só que tem um pequeno detalhe, esse projeto me fez fazer o terceiro, me fez entrar no quarto, me fez me envolver no quinto livro, cadê? Tá aqui. O quarto livro tá aqui, gente, que é o que foi com a Ana Lucchini, né? Que a gente participou da mentoria dela aí por quase 2 anos, 1 ano e meio. E aí a gente teve essa oportunidade de participar de um livro com ela, né? As alunas dela estão nesse projeto aqui com 17 mulheres. Ficou um livro bem lindo, né? E foi bem bacana. Depois eu entrei na mentoria de gestão do tempo, né, com Rafael Medeiros, e participei desse livro aqui, um livro quase de, acho que tem quase 300 páginas. Mude seus hábitos, mude sua vida, tá muito interessante porque tem vários profissionais. Esse aqui é um livro para empresa, tá sensacional, porque tem muitas tarefas, ferramentas, sabe? Então tá bem interessante. Olha o tanto de projetos que a gente participa por conta de a gente dar o sim, né? Então a partir do momento que eu dou o sim, realmente a gente tem essa oportunidade de levar mensagem. E um dia antes do meu parto, que foi natural, eu recebi o convite para esse livro aqui, que foi o meu número 6, Mulheres Além do Tempo. Tá maravilhoso também, com 23 mulheres. Tá surreal esse conteúdo que aqui eu relato como foi meu parto natural. Então, esses são alguns dos livros que já estão aqui sobre, né, com a minha autoria, coautoria também, e que eu te convido a despertar para esse processo, a despertar para esse momento. Se você não tem a oportunidade de entrar agora, mas já começa a escrever seu capítulo, começa a iniciar o processo de escrita do seu livro. Tem muitas lives aqui no meu perfil que podem te ajudar a você ir se desenvolvendo, tá? Se você não tem a oportunidade de investir agora. Então comece esse processo, não deixe para depois, porque isso vai te ajudar em muitas áreas da sua vida, tá bom? Então não perca essa oportunidade. A gente vai estar lançando um livro nos próximos meses também, tá? Esse projeto, eu acredito que daqui uns 3 meses a gente vai estar lançando ele já, que eu não posso segurar muito mais, né? Senão a gente fica parado eu tenho novos projetos para começar, tem mais 2 livros solos fazendo também. E além dos trabalhos que a gente tem aqui no digital também, a gente tem parcerias com editoras, parceria com experts aí do digital, para que a gente ajude eles também a extrair esses conteúdos, tá? Então até inclusive vamos ver, talvez eu consiga fazer uma live amanhã, vamos ver, talvez eu faça uma live um pouco mais prática, trazendo ferramentas aí para vocês, tá? Então vai ser bem interessante. A Kátia falou que as tarefas são importantes para fixar os assuntos. E isso mesmo, quando você faz as tarefas, realmente você sente que está colocando a mão na massa. Porque senão, só fica na teoria, né? Eu falo porque existem livros que têm muitas ferramentas e a gente não pratica essas ferramentas. Aí a gente não sente a transformação, tá? Então, por exemplo, por que eu faço os desafios nos grupos de ler livros? Por exemplo, o livro da Camila Vieiro, Devocional Plenitude, ele não tem nada mais, nada menos que 254 páginas. Nós lemos ele em 40 dias. Se eu falasse assim, eu vou ler depois, ou achar uma oportunidade para eu ler, eu não tinha lido ele ainda. Então, o que eu fiz? Eu já falo que é um desafio, né? Peguei meu grupo Mulheres Transformadas e falei, vamos começar nesse mês aí de foi antes de março, né? A gente começou, acho que foi no comecinho de fevereiro. Começamos a ler ele, foi acho que no dia 1. Foi porque daí já dava certinho, dia 1, dia 2, dia 3. Começamos a ler ele no dia 1. Foi mesmo, eu marquei até a data aqui no cantinho, né? Começamos aqui no dia 1. Dia 1/2. A ler ele. E aí, todos os dias eu vou lá, eu leio. Tem alguns até que eu entregava uns meio fora de hora, porque a minha rotina muitas vezes não dava certo naquele horário igualzinho, né? Mas eu tava ali,
grifando, por exemplo, aqui tá tudo grifado, não sei se vocês conseguem ver, grifando, riscando, fazendo tudo que precisava ser feito. Ia lá, fazia um breve resumo, pegava aquelas partes mais importantes e fazia um mastigado daquilo que eu tinha lido, porque são várias páginas, tem umas que dá 2, 3 páginas, e trazia o conteúdo ali para quem estava no grupo. Sendo que ele fica só por 7 dias, né? Porque depois ele sai a mensagem lá. Lembrando que eu já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Se você participa desse grupo, em breve a gente vai lançar a comunidade Mulheres Transformadas. Então tudo que a gente viveu nesse grupo, todos os desafios já vão ser estruturados para uma comunidade. Então quem porventura perdeu algum desafio e quer voltar a fazer novamente, porque é muito importante, viu? Que você refaça aquilo que você fez de desafio. Então você pode fazer várias e várias vezes. Só conectar um cabo na tomada aqui. Você pode fazer o desafio várias e várias vezes para que você fixe melhor, como a Kátia falou aqui. Você vai fixar melhor os assuntos. Só que tem um pequeno detalhe. Faça lives. Faça também seu grupo de transbordo. Não é copiar de lá e mandar para outro grupo. Faça da sua forma. Pegue aquilo lá, absorva o que você puder e traga da forma, né, da sua forma. Porque isso vai trazer um pouco da sua autoridade e também vai mostrar um pouquinho como que você trabalha. Por exemplo, quem participa dos meus grupos já entende um pouquinho como que é o meu movimento. A forma que eu escrevo, vocês já praticamente já estão familiarizadas, né? Então, por exemplo, se alguém vê essa mensagem minha exatamente do jeito que eu enviei, você copiar e mandar para alguém, e alguém tá no meu grupo de transbordo, vai saber, essa mensagem aqui não é dessa pessoa, essa mensagem é da Daniele, né? Por quê? Porque é a forma que eu trabalho. Eu tenho um método, eu tenho um jeito que eu trabalho, eu levo muito a sério a escrita, a forma que eu escrevo é muito bem trabalhada porque eu passo pelo processo. Se eu escrevo, compartilho, eu transbordo ali, eu vivo aquela experiência. Então não é eu chegar aqui para falar para vocês, olha, escreva um livro, traga a sua mensagem, mas eu não tenho nenhum livro, não faz sentido nenhum, tá? Então até, ontem eu estava em reunião com a Renata, né, que tá na nossa live aqui, eu falei para ela o seguinte, não é porque eu queria ter muitos livros, mas eu fui entrando em projetos, eu fui sendo intencional, eu fui vendo o tanto de transformação que a escrita fazia em mim, que eu acabei me envolvendo em tantos livros, né? Então, só esse livro já tem 2 certos para lançamento. Esses 2 vai ser lançado com a graça de Deus, né? Então, os outros, que são os meus 2 solos, e eu não sei se esse ano eu vou entrar em projetos de terceiros, tá? Porque eu tô com muitos projetos, tem muita coisa pra gente fazer. Eu também quero começar um trabalho presencial na minha cidade, então quem tiver na minha cidade por aí passando, já vai ficar meio atento aí, né? Vai pegar uns spoilers e vai ter uma experiência presencial comigo, tá? Então quero... É muito ruim você prosperar sozinho, sabe? Então é muito importante que você pegue aquilo que você tem, que tá fazendo bem pra você, que tá te construindo, né, coisas boas pra levar pra alguém, tá? Então... eu gosto muito de ler livros, mas eu sei que o meu tempo, como era muito corrido, eu falei, eu preciso fazer desafios lendo uma página por dia, um capítulo por dia, para eu não me sabotar, tá? Porque existe a sabotagem. Eu não falei hoje na live sobre a questão de bloqueio, de sabotagem, mas existem muitas sabotagens que a gente fala, dá desculpa aqui, desculpa dali, e a gente acaba não fazendo o que precisa ser feito. Até eu conversava com uma das minhas alunas esses dias o seguinte... eu falei, muitas vezes você acha que não vai ter a condição, né, financeira para entrar num projeto. Mas o que eu faço? Eu também não tenho toda essa condição financeira para entrar num projeto. Eu só coloco nas mãos de Deus e Ele coloca para mim a providência. Então, eu vou fazendo um dinheiro novo ali. Por exemplo, eu entrei num projeto novo, entrei num curso novo, eu não tenho aquele dinheiro naquele momento. Só de eu entrar no projeto, Deus já providencia para mim. Manda as pessoas que realmente vêm para o projeto, as pessoas que realmente vão investir naquilo que eu estou produzindo e as coisas vão acontecendo. Praticamente todos os meus livros foram assim. Eu não tinha o dinheiro para aquele momento, para aquele projeto exato. Mas a partir do meu posicionamento, a partir do meu movimento, o dinheiro foi entrando, a providência foi chegando e sobrava, gente. É impressionante. Assim como aquela mensagem, não, aquela parte do versículo lá, bíblico que fala, que, né, quando Jesus ali multiplicou, né, os peixes e os pães, foi exatamente daquela forma, só tinha um peixinho, né, 5 pães e 2 peixinhos, e de repente, a partir da oração que Jesus fez,
foi multiplicando, o compartilhar, né? O entregar, o liberar para outras pessoas, aquilo foi se multiplicando, multiplicando. Ao final sobrou tanto que precisou juntar tudo, que tinha muito, né? Muito alimento para aquele tanto de pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, né? Que estavam ali também se alimentando. Então, a palavra, a escrita é um alimento. A partir do momento que eu entendi que escrever, né, ler, ter conteúdo dentro de mim era uma forma de me alimentar, eu não parei mais de fazer isso e hoje eu levo pessoas a fazer isso. Então, se você sentiu esse chamado de entrar no meu projeto ou até mesmo participar de uma consultoria, né, de escrita, ou até mesmo eu tenho uma mentoria chamada M1L, meu primeiro livro. É uma forma também de você entender um pouquinho de escrita, se você não quer investir tanto, né? Eu recomendo que você entre no projeto com autoria, porque é um investimento baixo, por enquanto, tá? Porque a gente tá subindo por conta dos investimentos que a gente faz em cursos, em formações, né? Para que a gente desenvolva conteúdos. Então, é investimento que você faz agora e ao final você vai ter um livro, né? Então, você vai sair com um produto, você não tem noção. Você vai sair com um produto na mão para você monetizar, para você falar que tem um livro, para você participar de uma palestra, para você fazer um trabalho com suas alunas, com suas futuras alunas que você nem sabe que tem, para você fazer um projeto na sua cidade, para você levar a mensagem mais longe. E o nosso projeto, ele sempre vai ter bases cristãs, né? Ele sempre vai ter princípios bíblicos e cristãos, tá? Então, se você tem esse lado voltado para a parte cristã, se você não está fora, né, da nossa realidade, participa desse projeto, né? Porque a gente faz uma seleção muito, muito séria, né, dos conteúdos, e as pessoas que a gente se conecta realmente são cristãs, né? Precisa ter esses valores para participar, porque senão fica sem sentido o conteúdo, né? Até porque meu nome vai na capa, então é uma responsabilidade muito grande, é um projeto que eu estou à frente, então eu preciso sim fazer essa garimpagem, ver certinho o que está sendo entregue ali dentro, tá bom? Então eu quero agradecer você que ficou até aqui no final dessa live, espero que esse conteúdo tenha chegado até o seu coração, que você tenha recebido a quantidade necessária para o dia de hoje. Eu costumo falar que a mensagem que a gente entrega é um medicamento, né? Nós temos uma farmácia interior e quando a gente lança um conteúdo é um medicamento que chega até alguém que precisava naquela exata quantidade, na dose necessária, tá bom? Esse conteúdo vai estrear amanhã também lá no canal do YouTube, né? Acredito que eu já consiga colocar lá pra gente estrear amanhã. E talvez amanhã, quem sabe eu faça uma live também pra gente falar mais algum conteúdo, trazer mais alguma experiência. E já deixo um desafio pra você. Todas as coisas novas que você entrar, faça uma live, faça um transbordo para você fixar melhor e para você também entender que você tem muita coisa para entregar, tá bom? E conteúdos que você já tem, não precisa ficar se especializando tanto. Começa do jeito que você está, começa da forma que você está. Eu, por exemplo, tive um pequeno problema aqui no meu cenário, né? E aí o meu ring light quebrou, então eu peguei um outro celular que eu tinha que também tinha quebrado e estou usando a lanterna dele para poder iluminar aqui a minha live. Então, até arrumar um novo ring light aqui. É simples assim. Você não precisa ter tudo, só precisa ter aí a disponibilidade, né? E colocar o seu coração para trabalhar, porque Deus vai te usar. Esse final que eu conversei com vocês foi tudo natural, né? Eu tava com um roteirinho aqui seguindo, então agora tudo que veio mesmo foi coisas que estão dentro de mim que eu precisava falar. Porque realmente, gente que é da comunicação, a gente passa mal se a gente não transbordar. É impressionante. Depois que eu aprendi essa linguagem do transbordo, de gerar valor, de entender que o meu propósito pode servir alguém, eu nunca mais parei. Quem está aqui me acompanhando sabe, eu estou indo para 3 anos de digital. Eu só dei uma pequena freada nesse pequeno tempo que eu estou vivendo aí nesses meses últimos, né? Por conta da minha maternidade, mas não coloquei isso como desculpa. Estou ali também nos stories, o máximo que eu posso transbordar, dependendo do horário que eu estou disponível, eu vou ali fazer um conteúdo, né? Não vou estar totalmente disponível, mas no momento que eu estiver, eu vou estar trazendo algum conteúdo para vocês, alguma reflexão e influenciando vocês também a fazer aí algum processo e tendo alguma mudança de vida, tá? Então é muito importante, né, que vocês também participem desse processo. E seja bem-vinda, Vitória. Já estamos finalizando, mas depois você pode assistir. Essa live vai ficar gravada, né? As minhas lives, mais um pouquinho pra frente, a gente vai começar a tirar também pra gente poder colocar na nossa futura comunidade. Já deixo um spoiler, nossa comunidade Mulheres Transformadas, para que vocês também tenham essa oportunidade, essa coisa mais exclusiva, né? De participar desses conteúdos
e receber diretamente ali ao seu coração e colocar em prática, né? Como eu falei no começo da live, não deixem de ter um caderninho para vocês aí. Esse caderninho vai te acompanhar. Coloca aí como a Camila Vieira falou uma vez, né? É um caderninho da sua transformação. Então começa com esse caderninho. Depois, se você perceber que vai ter muito conteúdo, pega um caderno maior e vai escrevendo. E não deixe de usar as canetas. Eu dou a dica das canetas coloridas, né? Porque daí você começa também a destacar algumas coisas para você, quando bater o olho, já entender o que você precisa ler rapidamente, fazer uma pequena revisão, tá bom? Se você precisar da mentoria, de entrar no projeto, tudo tem no link da minha bio, mas tem algumas coisas que você precisa me chamar no direct, tá bom? E também deixo o convite para você adquirir meus livros. Ontem eu fiz um Reels mostrando todos os meus livros, né, que eu acabei passando aqui durante a live também, para que você possa adquirir eles, tá? Então, alguns eu posso enviar para você autografado, se você quiser, permitir, mas também você pode encomendar direto pelo link, também tá na minha bio, vários links lá. Também tem e-book, você pode estar adquirindo para ver como que é o meu trabalho, tá? É um valorzinho um pouquinho mais baixo, mas que você já vai ter acesso direto e não precisa esperar chegar pelos correios, tá bom? E fico aqui com essa mensagem para vocês, que é muito importante que você escreva, que você extraia a sua história, tá? Porque... E aí você também adquirindo os meus livros vai me apoiar aqui também no digital para que a gente consiga entregar mais conteúdo, porque realmente o nosso tempo, ele é muito valioso, tá? E aí vou deixar uma mensaginha rápida para vocês, a mensagem que eu abri aqui eu vou ler para vocês. Vou pegar aqui o meu capítulo, acho que eu vou pegar no meu livro que eu lancei agora, né, o livro 7. Uma pequena mensagenzinha para vocês aqui do Mulheres Transformadas pela Escrita. Deixa eu ver, a frase que apareceu eu vou ler para vocês. O meu livro fala sobre um capítulo, né? A escrita do coração em movimento. Pegar um trechinho destacado aqui, ó. Pronto, já achei. Escrever é fazer a ponte entre os corações. É alçar altos voos, é entrar delicadamente no campo, na frequência de outra pessoa que irá ter contato com o nosso texto, seja ele curto ou longo. Cada um de nós temos diversas experiências ao longo da vida. A escrita sempre esteve presente, seja nos momentos bons ou ruins. Não podemos fugir disso, até porque ela está desde o princípio, quando Deus pronunciou as palavras faça-se, a terra, o mar, as estrelas, a luz, o ser humano. E tudo era bom, muito bom. Esse é um dos trechinhos do meu capítulo para você entender o que eu escrevi aqui, que foi muito profundo. Até, inclusive, eu não falei aqui para vocês, mas já vou dar um spoiler. Tem um e-book que a gente fez recentemente com a minha mentora Luana Rocha. Eu não tinha divulgado ele ainda, mas acho que eu vou começar a falar um pouquinho dele aqui também no meu perfil, tá? Porque eu vou ver certinho com as meninas, que eu vi que ninguém divulgou. Mas eu queria que fosse livro, mas ele tá em formato e-book, então a gente vai também estar aí avisando vocês como que ficou um projeto lindo também. E novamente eu falo da escrita, como é importante você frisar, você fixar e falar da questão da escrita, tá? Então, deixo esse convite para vocês acessarem esses meus conteúdos. Lembrando também que eu tenho um e-book aí, tá lá no link da minha bio, que ele é gratuito para você começar com os pequenos passos para escrever seu livro, tá? No caso, o e-book também. Então, vai lá, acesse, esse conteúdo é gratuito. E tem várias coisas que você pode estar acessando aqui também. Entrar nos meus grupos, né, os meus projetos. E fique à vontade para você depois curtir e comentar também, tá? E quero deixar o meu abraço aí de 40 segundos para você que participou aqui da minha live ao vivo. Para você que vai participar no gravado ou até mesmo em outras plataformas, tá? Um beijo forte no seu coração. Até a nossa próxima live, que vai ser uma live especial. A live de número 60. Meu Deus, nunca imaginei fazer uma live, muito menos chegar no número 60, tá bom? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima live, nosso próximo conteúdo. E quem sabe uma live que vai virar um livro, tá bom? Então até lá. Tchau, tchau. Esqueci do nosso print, vamos tirar o print rapidinho. Aí, aqui foi. Deixa eu tirar mais um. Ficou um pouquinho tremido, mas foi. Então, fiquem com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.